Me chamou muita atenção também lá nessa entrevista coletiva do Diniz, a parte que ele reforça que ele melhora os jogadores. Ele fala que ele melhorou o Nuno Moreira, aí ele fala que ele melhorou o Ryan, e a família do Ryan é muito grata a ele. Ele fala que ele melhorou o próprio Léo Jardim, que hoje é um goleiro melhor com a bola nos pés. A gente e ele viu, vai né? falando. A gente vai falando sobre. Ele foi falando sobre o fato dele melhorar vários jogadores. Só que eu acho que ele não percebeu que o problema do Vasco é coletivo. Exatamente. O problema do Vasco é coletivo. Então ele está focando numa questão individual quando o problema do Vasco, desde que ele assumiu, é coletivo. Os gols que o Vasco sofre. O Diniz tem que focar no trabalho de análise de desempenho, né? Não como treinador de futebol, porque ele não recebe do Ryan para ele fazer um trabalho específico com o Ryan para melhorar o Ryan. Ele não recebe do Léo Jardim para fazer um trabalho específico com o Léo Jardim. Aí você pode contratar um analista de desempenho que vai te dar isso. Eu tenho um psicólogo. Alguns amigos que trabalham com isso, inclusive, que trabalham direcionado para você melhorar algumas coisas em cada jogador. Agora, o trabalho do Diniz é para o Vasco. Ele trabalha para o clube paga o salário dele para ele conseguir resultados para o clube. E isso ele não está conseguindo. Por mais que ele, claro, muito bom, ele valorizou o Ryan melhorou e o Ryan saiu e deu um dinheiro para o Vasco. Agora, isso não adianta se você não tiver retorno depois dentro de campo para você ter um time competitivo. Né? Não, então são trabalhos diferentes. Ele pode potencializar, isso não impede que ele tenha que organizar um time coletivamente também, até porque a organização coletiva vai ajudar o individual desses jogadores também. Ele não potencializou o Nuno. O Nuno chegou jogando bem já com o Carille. Né, assim, o Ryan, tudo bem, o Ryan faltava confiança, o Diniz passou confiança para ele. Só que é exatamente isso, a gente falou aqui em off, inclusive, antes de começar, o Diniz com essa fala dele de que antes falava que realmente era o time que era menos dinizista. E exatamente foi nesse momento onde era um elogio, Diniz. Era uma crítica. Foi nesse momento que o Vasco teve uma sequência de vitórias, foi nesse momento que o Vasco deu uma arrancada para parar de lutar contra o rebaixamento, e foi nesse momento que o Vasco falou, opa, estou tranquilo. Posso voltar a sair jogando curto. É o que eu não entendo. Se você tem uma forma de jogar que está sendo eficiente, para que você muda só para tentar vencer com uma outra ideia? Porque aquele Vasco que saiu lá de trás da parte do brasileiro inicialmente, que chegou a sonhar com Libertadores, era um Vasco que jogava muito mais em transição ou subindo em bloco alto para pressionar e ganhar bola no ataque. Quantas vezes a gente não falou aqui que o Vasco era um time melhor fora de casa do que dentro? O Vasco ficou, acho que 3 meses sem ganhar em São Januário. A gente falou sobre isso aqui, ele ganhou contra o Fortaleza e ficou um período longo. E a gente falava, porque o Vasco dentro de São Januário tentava ser um time que ia tentar propor o jogo. E aí ficava sempre exposto defensivamente. Chegava fora de casa, o Vasco jogava num bloco baixo, transição com o Ryan o tempo todo. O que o Diniz potencializou no Ryan não foi o jogo associativo do Ryan, foi montar um time que jogava em transição e velocidade utilizando o Ryan. E aí ele deu mais liberdade para o Ryan, botando ele como centroavante, para poder atacar a última linha adversária e não ter que marcar o lateral. Isso foi o Diniz potencializando o Ryan, mudando a forma de jogar para um jeito que não era do Diniz. E o que o Vasco faz agora? Tenta jogar, saindo, curtinho e tudo mais, e não está funcionando. Não é só pela saidinha. Quando o Vasco está com essa bola lá na frente, como a gente está vendo na imagem agora, ele não consegue construir, porque ele não pega o time adversário exposto, como ele pegava quando marcava em bloco baixo, saía em transição, ou subia para pressionar e ganhava a bola na frente, que é o jeito de você pegar o adversário mais exposto. O Vasco hoje bate o tempo todo em defesas fechadas, porque o Vasco demora 30 passes para passar do meio de campo. Quando ele passa, o adversário já está lá. Então, assim, o Diniz não conseguiu compreender, como o Ilan disse, que era um elogio. Era um Diniz talvez mais equilibrado do que a gente acostumou a ver o Diniz. Mas isso não é só com o Diniz, não, tá? O Vasco, nos últimos anos, eu falo isso há pelo menos 6 anos, o Vasco tenta todo ano a mesma coisa. O Vasco inicia o ano tentando ser um time de mais posse de bola, parece ser uma tara ali, um tesão que alguém tem ali internamente, que tem que ser um time de posse de bola, e aí chega no meio do caminho, vê que não dá para ser, e muda treinador, e vai. Todo ano é a mesma história, tá? Foi assim, com o Ramon Dias, Garone, em 23, só para completar rapidinho. O time do Vasco de 23, que salvou do rebaixamento, no primeiro ano de SAF, foi quando mudou, quando chegou Verrete, Medel, Maicon, PH, Paulinho, que agora tá no Inter jogando bem, todos jogadores físicos. Porque antes a ideia era ser um time que tentava propor o jogo. E aí, com Barbieri. E aí não deu certo, mudou. E aí, quando chega no ano seguinte com o Ramon Dias, tenta ser um time de posse de bola, começa a jogar com 3 zagueiros, não dá certo. Volta Léo Pelé para o time titular, não dá certo. E aí cai o Ramon Dias. Então, assim,
Isso aí é recorrente no Vasco, é todo ano a mesma ideia, até que chega num consenso que, não dá para jogar assim, vamos jogar de outra maneira, e aí se salva do rebaixamento, e aí no outro ano volta tudo de novo. Fala, Raíza. Mas às vezes tem muita vaidade do treinador, que ele quer deixar a assinatura dele no time. Por mais que o time, os jogadores que ele tem na mão tenham uma característica, muitas vezes ele não quer se adaptar à característica daqueles jogadores. Ele quer que os jogadores se adaptem à característica do estilo de jogo dele. E aí, às vezes, essa ideia ela passa do ponto e se transforma em vaidade. Porque é muito claro que, na maioria das vezes, quando você não tem os jogadores ideais para jogar da forma que você quer, você dar murro em ponto de faca. Não vai dar certo. Mas tem muito treinador que, por vaidade, quer sempre ter aquela assinatura dele. E o Diniz ontem na coletiva mais uma vez bateu nessa tecla de ajudar o jogador e claramente também se referindo ao fora de campo. Ele entende a família, o cara é casado, tem filho, enfim, a ajuda que ele tem, que ele pretende dar aos jogadores fora de campo, mas como psicólogo, né? Porque ele é psicólogo de formação, inclusive, embora não pareça quando tá à beira do campo, né? A gente sabe disso. E a gente entende isso, e eu acho bacana, é bonito. E o que eu já ouvi falar sobre o Diniz, em quase todos os casos, é de ser um grande ser humano. Cara muito legal. Só que isso não é suficiente para ser um treinador bem-sucedido. Isso é parte do processo. Isso é importante e é admirável. Agora, se não tiver resultado, não adianta jogador gostar dele, não adianta ser paizão para jogador, entender o lado social, da onde veio o jogador, ajudar psicologicamente. Isso é uma parte do processo. Se não tiver resultado, ao contrário do que ele falou ontem, porque ele falou, eu me importo menos com o resultado, eu me importo em ajudar o jogador. Diniz, o torcedor, deixa eu te contar um segredinho aqui, tá? O torcedor se importa mais com o resultado do que com o resto. O resto é até importante, mas o resultado em time grande, em time de futebol, em time competitivo, desculpa te dizer, o mais importante é o resultado. No mínimo, ganhar jogo de vez em quando, coisa que o Vasco hoje está com uma dificuldade imensa de conseguir. Pois é. Ganhou 4 jogos no total, nos últimos 18 disputados. 4 em 18. 2 contra pequeno. É muito pouco. É muito pouco. Né? E isso, repito, vem já do Cruzeiro, vem da época da fase final do Fluminense, quando ele tinha ganho também 3 jogos em 18, era uma coisa parecida com isso aí. Então não tem trabalho que se sustente, não tem boas ações, boas intenções com jogadores que se sustentem com resultados tão ruins. E eu acho que o Diniz já entendeu isso também. Né? Ele, no fundo, já sabe que tá por um fio. Se não ganhar da Chapecoense em casa, eu arrisco dizer, né? Porque aí não é você que tá dizendo, sou eu. O Diniz não vai segurar. Eu acho que o Pedrinho não vai segurar essa rabiola se ele não conseguir ganhar da Chapecoense no meio de semana, porque o Pedrinho, embora seja amigo do Diniz, goste dele, já tá sabendo que o negócio tá ficando, vai pegar daqui a pouco pro Vasco, né? Vai pegar para ele, vai pegar de uma forma geral, inclusive em termos de resultado. Daqui a pouco o Vasco tá na zona do rebaixamento de novo, começa aquele processo todo de novo, e aí é aquela dificuldade para sair. Corre o risco contra a Chapecoense, você acha? Tentando olhar pelo lado do Pedrinho, pelo que pensa o Pedrinho, eu acho que o Pedrinho ainda segura mais tempo de início, tá? Se ele perder da Chapecoense em casa, ele vai sei segurar. que toma uma goleada. Não é goleada, não. Se ele perder de 1-0 da Chapecoense. Eu acho que o Diniz ainda segura. O Pedrinho ainda segura. Você acha? Não acho que deveria. Não acho que é diferente. E a galera vai ficar feliz aí na saída do campo e tal. Sabe por quê? Porque o Pedrinho sempre, até por ter sido comentarista, o Pedrinho sempre pregou manter treinador, sempre falou sobre como o início de temporada é difícil, até pela experiência que ele tem como jogador. Então acho que o Pedrinho ainda vai tentar sustentar mais tempo esse trabalho do Diniz, tá? Acho que ele ainda vai segurar mais tempo. Não acho que deveria. Falei isso, no ano passado eu ainda falei isso. Eu falei, olha, eu particularmente não acredito mais no trabalho do Diniz. E olha que eu cansei de defender o Diniz, hein? Adoro o Diniz, por tudo que você falou aqui, e talvez o Diniz para a base seja um baita treinador, que você tem uma preocupação menor com o resultado, você tem uma preocupação muito maior com a formação do jogador e da pessoa. Talvez o Diniz, não sei, assim, não tô falando que ele tem que fazer isso, porque quem sabe da carreira dele é ele, mas talvez para o Diniz me parece que a ideia de um treinador de base faz muito mais sentido com o que ele pensa do que realmente o futebol no time profissional, mas enfim, aí é uma questão para o Diniz. Mas eu acho que o Pedrinho, não, só se for realmente uma catástrofe, assim, uma goleada como o Vasco tomou do Criciúma em 24 e caiu o Ramon Dias. Aí eu acho que sim, mas fora isso, acho que o Pedrinho ainda vai dar mais uns 5, 6 jogos pro Diniz